Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação, venha comigo. Nós hoje vamos aprender tempos e modos verbais. Aula muito importante que serve de base para quem vai fazer uma questão de vozes verbais. Ou seja, além de acertar a questão de tempos e modos verbais, você também aqui ainda vai pegar uma base para poder acertar as questões de vozes verbais. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. Por exemplo, eu sou feliz, eu fui feliz, eu serei feliz. Aqui o camarada está brincando com a base do tempo. Eu sou presente, eu fui passado, eu serei futuro. Então acompanhe aqui comigo antes de mais nada. Como a gente tem procurado fazer, através do estudo dirigido, para poder atingir o aluno que ainda inicia, mas a gente tem uma outra pegada para poder atingir também o aluno que já está num ritmo mais acelerado, a gente sabe que o verbo, ele é muito importante por diversos motivos. Primeiro, ao falar de verbo na língua portuguesa, a gente pensa logo em ação. Afinal de contas, o verbo é indicação. Mas o verbo também indica estado. E o verbo também indica fenômenos da natureza. Aí você já sabe que, basicamente, o verbo que indica ação é o transitivo e o intransitivo. O verbo que indica estado é o verbo de ligação. E aqueles verbos que expressam os fenômenos da natureza, normalmente no processo da análise, ele acaba funcionando como um verbo que caracteriza uma oração sem sujeito quando é empregado em seu sentido real. Beleza? Agora, ele não é importante por isso. Ele é muito importante porque ele é responsável por um processo. Vimos isso, se eu não me engano, na primeira aula de classes gramaticais. E que processo é esse? O processo do sistema SVC. Agora, nas provas, o camarada vai cobrar a concepção das desinências. Afinal de contas, o verbo é um camarada que merece ser estudado sozinho. Quando a gente estuda as 10 classes gramaticais, a gente percebe que 6 classes são variáveis e 4 invariáveis. Essas 6 classes variáveis funcionam exatamente assim como estão as minhas mãos. Uma isolada e as outras 5 no processo conjunto. Quem é essa que fica isolada? O verbo. Por quê? Porque o verbo é a classe mais importante de todas. Na verdade, o verbo é a classe mais variável de todas. Ele varia em tempo, modo, número e pessoa. Então, aqui, ó, eu terei a desinência modo temporal e eu terei a desinência número pessoal. Basicamente é assim que funciona. Então, camarada, varia em número, pessoa, modo e tempo. Quando a gente pensa em número pessoa, é muito tranquilo. Agora, o bicho vai pegar no modo e no tempo. É por isso que a aula é de tempos e modos verbais. Mas não é só nisso em que o verbo vai ser diferente. Ele também varia em número e pessoa. Agora, acompanhe aqui comigo como é que a gente vai pensar nessas desinências, nessas variações. Quando eu penso em número e pessoa, eu chamo de desinência número pessoal. E aí eu vou botar DMP. O que é o número? Se é singular ou plural. O que é a pessoa? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, nós sempre temos 3 pessoas do discurso. Só que nós teremos 3 do singular e 3 do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? O eu. A segunda, o tu. A terceira, o ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? O nós. A segunda, o vós. A terceira, eles ou elas. Isso daqui é muito tranquilo. Agora, onde o bicho pega? Ele pega nos tempos e modos verbais. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui agora é o modo. E, basicamente, se eu souber o conceito dos modos, eu tiro de letra. Essa é a verdade. Então, aqui, acompanha comigo, ó. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, eu tenho 3 modos. Eu tenho o modo indicativo,
eu tenho um modo subjuntivo e eu tenho um modo imperativo. O que o modo indicativo faz? Ele indica um fato, ele trabalha uma certeza, aquilo que é real. Então, a gente aqui diz que ele trabalha uma atitude realista. Agora, e o modo subjuntivo? Se um indicativo indica um fato, trabalha uma certeza, o subjuntivo vai trabalhar numa contrapartida. Ele vai trabalhar uma hipótese, ele vai trabalhar uma possibilidade, ele vai trabalhar uma incerteza. Então, a gente diz que ele trabalha uma atitude hipotética. Agora, e o modo imperativo? Qual é a base? É só pensar. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, o imperativo trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, ó, Pedro, sai daqui agora. Eu acabei de dar uma ordem. Então, modo imperativo. Mas não necessariamente é uma ordem, aquilo, obrigatoriedade de ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Eu posso falar assim, ó, Arthur, vamos comer agora, meu filho, pois estou morrendo de fome. Então, eu fiz um pedido. Mas, de certa forma, é um processo que denota uma imperatividade, é uma ordem, então modo imperativo. Agora, se eu falar assim, ó, o Arthur quebrou uma cadeira, isso é uma ordem? Obviamente não. E eu vou pensar em fato ou possibilidade. Se eu digo que o Arthur quebrou uma cadeira, isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato. Então, o modo é indicativo. E se eu falar assim, ó, talvez o Arthur soubesse as respostas da prova. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, a possibilidade, portanto, modo subjuntivo. Agora, e quando eu falo em tempo? Aí o bicho pega. Porque eu tenho também 3 tempos verbais. O que a gente basicamente chama de passado, presente e futuro. A gente vai colocar aqui, ó, pretérito, presente e futuro. Mas por que o tempo verbal é o carcará? Porque ele é mais difícil que o modo, já que são 3 também. Porque ele se ramifica, coisa que não acontece com o modo verbal. E aí vem comigo, ó. O presente não se ramifica porque ele é algo pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, nas provas de língua portuguesa, o tempo verbal mais cobrado é o pretérito. Primeiro, porque ele é o mais ramificado. Segundo, porque na escola, provavelmente muito aluno não aprendeu ou não lembra mais a diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais perfeito. E isso, por incrível que pareça, é algo simples, é algo tranquilo. Basta saber o que significa conceitualmente a palavra perfeito. Quem é mãe sabe, porque o médico disse isso no dia que entregou o filho em suas mãos. Ele disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito, ou seja, ele nasceu completo. Nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha e por aí vai. Então, dizer que algo é perfeito é a mesma coisa que dizer que é completo. Então, um pretérito perfeito é um passado completo, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Sidney, o que você fez ontem? Ontem eu joguei bola. Então, é um passado, não é um passado? Não já acabou? Então, um passado completamente realizado. É um pretérito perfeito. Agora, o que seria o pretérito imperfeito? O perfeito dá a noção de completude. O imperfeito, obviamente, não vai dar essa noção de completude. Por quê? Porque aparece um prefixo in que dá um sentido de negação a esta completude. Então, se não vai dar uma completude, vai indicar uma continuidade. Então, o pretérito imperfeito é isso. Ele é um tempo verbal no passado que indica um processo contínuo. Como é que isso funciona? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há mais ou menos uns 15 anos? Aí eu vou te responder, eu só jogava videogame. Jogava videogame é passado, não é passado? Mas eu fiz isso só uma vez? Não,
era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, a desinência modo temporal var me mostrou que é um pretérito imperfeito do indicativo. Agora, o que seria o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. É o que a gente chama de passado do passado. Lá na gramática diz: o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. É isso que é o pretérito mais que perfeito. Como é que isso funciona na prática? Há duas possibilidades. Ou o camarada vai contar apenas com o seu conhecimento gramatical, ou ele coloca os verbos para você poder comparar. Então, vamos supor, João e Maria são casados. Aí o João gosta de agradar a Maria. Aí eu coloco um texto assim, ó. João sempre tirava os sapatos que sua mulher, Maria, usara na festa. Então, ó, tem o tirava e eu tenho o usara. O que aconteceu primeiro? Primeiro o João tirou o sapato, ou primeiro no processo narrativo a Maria usou o sapato? Primeiro a Maria usou, para depois o João tirar. Então este usara é um pretérito mais que perfeito, porque é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então a desinência modo temporal ra me mostrou que é um pretérito mais que perfeito. O camarada poderia fazer uma questão mais elaborada com este verbo? Poderia. Por exemplo, está aqui o Arthur e o João. Aí o Arthur pergunta assim para o João: João, em 2000, você fazia algum tipo de faculdade? Aí o João responde assim para o Arthur: Arthur, em 2000 eu fizera a faculdade de Direito. E aí, meu companheiro, o cara pode fazer uma questão até de interpretação. Ele pode dizer assim: infere-se do texto que João fez mais de uma faculdade? Resposta: sim. Afinal de contas, se João tivesse feito apenas a faculdade de Direito, ele responderia para o Arthur o seguinte: Arthur, em 2000 eu fiz a faculdade de Direito. Na hora que ele responde que fizera a faculdade de Direito, ele mostra que primeiro fez a... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. De Direito, e que depois houve outra ou até mesmo outras, que a gente não precisa saber, mas a gente já sabe que na hora que ele usou o tempo pretérito mais que perfeito, ele utilizou um tempo que estava no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então, agora no presente, eu percebo que aquele verbo que foi utilizado, aquela estrutura lá em 2000, foi anterior a uma outra que também já passou. Então, portanto, nós temos um pretérito mais que perfeito, e neste pequeno texto eu posso inferir que o João fez mais de uma faculdade, sim. Tranquilo? Então, beleza. Esta é a base. Qual é o tempo e o modo verbal que mais cai nas provas? É o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu já começo com um macetinho aqui agora contigo. Ó. Vem aqui comigo. Pretérito imperfeito do indicativo.
Por que esse cara cai muito em prova? Porque além de trabalhar as 3 conjugações verbais que nós temos, ele também vai trabalhar com verbos regulares e irregulares na mesma tacada. Então, isso vai ampliar as possibilidades das conjugações. Então, vou colocar aqui, ó, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Verbos terminados em AR são de primeira conjugação. Verbos terminados em ER são de segunda conjugação. Verbos terminados em IR são de terceira conjugação. Aí, na língua portuguesa, nós não temos verbos terminados em UR, mas nós temos verbos terminados em OR. E aí, estes verbos terminados em OR fazem parte da segunda conjugação. Por quê? Porque eles antes eram terminados em ER. O verbo pôr já foi verbo poer. Assim como compor foi compoer, como propor foi propoer. Então, a vogal temática deles ficava na letra E. É por isso que hoje eles fazem parte da segunda conjugação. Só que nesse aspecto aqui, a gente não vai colocar o verbo pôr e os seus derivados na segunda conjugação. A gente vai criar uma quarta situação. Por quê? Porque ele é irregular. E já que eu vou botar um verbo irregular aqui, eu vou ter de colocar outros também. E são verbos que caem muito na prova do CESP. Verbos ter e verbo vir. Tá aqui, ó. 4 situações. Só que aí, se eu brinquei com os verbos irregulares, existe um verbo mais irregular de todos, não existe? Então, eu vou colocar aqui também o verbo ser. E aí, observem como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Qual é a desinência modo temporal? Eu vou chamar isso daqui de DMT, desinência modo temporal, que vai me mostrar que um verbo de primeira conjugação é um pretérito imperfeito indicativo. É a desinência modo temporal vá. Então, ó, jogar, jogava, cantar, cantava, falar, falava, falávamos, jogávamos, pulávamos e por aí vai. Então, a desinência modo temporal vá mostra que é um pretérito imperfeito indicativo, ou seja, um tempo verbal no passado, indicando um processo contínuo, rotineiro, habitual. Foi? Agora, e os verbos de segunda conjugação? Nós teremos a desinência modo temporal ia, vender, vendia, correr, corria. Dá ou não dá uma noção de continuidade? Óbvio que dá. E os verbos de terceira conjugação? Vão imitar o de segunda conjugação. Exemplo clássico. Jesus partia o pão entre seus discípulos. Vem do verbo partir. Pensa comigo. Jesus fez isso só uma vez? Não, ele fez várias vezes. Então era um hábito, era uma rotina. Então pretérito imperfeito indicativo. Agora, e os verbos por, ter e vir? Qual é a desinência modo temporal para mostrar que é pretérito imperfeito indicativo? É a desinência NHA. Como é que isso funciona? Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. É claro que no dia a dia a gente não sabe muito como fala, né? E a gente fala assim, eu botava. Mas o certo é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E é óbvio, os derivados também. Eu compunha e por aí vai. Beleza? Tranquilo? E o verbo ser vai exigir a desinência modo temporal era, para mostrar que é um pretérito imperfeito indicativo. Então, só com isso aqui, você já resolve várias questões de tempos e modos verbais e também as questões de vozes verbais. Agora, como o intuito é atingir todo mundo, vamos fazer um estudo dirigido para não deixar passar nada. E agora a gente cai para isso e depois a gente vai fazer as questões. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Ó. Primeiro, vamos analisar essa estrutura aqui. Quando a gente pensa na flexão de tempo, modo, número e pessoa, obviamente, o número acaba sendo um aspecto marginalizado. Afinal de contas, é só para saber se está no singular ou no plural. Ninguém dá mole aí. Agora, tempo, modo e pessoa acabam sendo bastante explorados. Mas o tempo e o modo, óbvio, são muito mais. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Aqui é só algo sobre o que a gente acabou de ver ali agora. Ó. As 3 palavras sublinhadas acima são verbos. Repare que a diferença entre elas diz respeito ao tempo. No primeiro caso, eu sou feliz,
agora, ou seja, presente. No segundo, eu fui feliz. Então, é antes, ou seja, passado. E no terceiro, eu serei feliz. Depois, portanto, futuro. O verbo tem esta propriedade. Sua forma pode variar a fim de expressar diferentes tempos. Passado, presente e futuro. Da mesma maneira, o verbo pode variar a fim de exprimir diferentes modos, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, eu sou feliz e talvez eu seja feliz. Então, agora a gente vai explicar. Quando o camarada diz eu sou feliz, isso é um fato, é um modo indicativo. Quando diz talvez eu seja feliz, isso é uma possibilidade que pode depender de diversos outros aspectos. Então, acompanha aqui comigo, ó. Note que tanto sou como seja fazem referência ao mesmo tempo, o presente. Presente. No entanto, há uma diferença. O primeiro indica um fato certo, ao passo que o segundo indica algo duvidoso, incerto. Por isso, dizemos que a forma sou está no modo indicativo, ao passo que seja está no modo subjuntivo. Então, nada mais do que a gente já viu. A gente está só reforçando. Agora aqui, além disso, o verbo sofre flexão de pessoa. É claro que ele também sofre a flexão de número, mas é importante se basear na flexão da pessoa. Nós cantávamos samba e vós cantais samba. Ambas aqui estão no número plural. Mas quando eu digo nós cantávamos, é primeira pessoa do plural. Quando eu digo vós cantais samba, segunda pessoa do plural. Então, é só a explicaçãozinha aqui, ó. Ambas as formas estão no mesmo tempo, presente, e no mesmo modo, indicativo. Eis a diferença entre elas. No primeiro caso, o verbo está na primeira pessoa do plural. E no segundo caso, ele foi flexionado para a segunda pessoa também do plural. Em resumo, o importante é observar que apenas o verbo tem a propriedade de sofrer flexão a fim de expressar diferentes tempos, como o presente, o pretérito e o futuro, diferentes modos, como o indicativo, o subjuntivo, além do imperativo, que ainda não mencionamos, ou seja, eu mencionei lá no início, mas aqui a gente ainda não falou, e diferentes pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira, que, em relação ao número, podem ser primeira, segunda e terceira do singular, ou então primeira, segunda e terceira do plural. Beleza? Agora aqui, ó. Tempos e modos verbais. Como a gente já viu, a gente tem as desinências número pessoal e as desinências modo temporal. A desinência número pessoal, ela vai servir para, na questão do número, indicar se é singular ou plural, só para reforçar. E na questão da pessoa, para mostrar se é a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala, emissor. Segunda pessoa, com quem se fala, é o receptor. E a terceira pessoa é de quem se fala, ou seja, é o alvo daquela nossa conversa. Agora aqui, quando eu falo em desinência modo temporal, quando eu falo em tempo, eu falo em presente, pretérito ou futuro. E quando eu falo em modo, eu falo em indicativo, subjuntivo e imperativo. Como a gente já abordou logo no iniciozinho da aula, os grandes aspectos, o que eu fiz aqui para que você possa estudar em casa com tranquilidade? Eu preparei um quadrinho bacana, que antes a internet não possibilitava. Na verdade, os programas, era difícil você printar um negócio, montar um quadrinho, programar, então ficava aquela coisa meio porca. Agora não, né? Dá para a gente poder fazer aqui coloridinho, bonitinho, então você vai estudar em casa com isso daqui para tentar massificar. Agora, é claro que é muito mais importante você entender o sentido, perceber se está no passado, se está no presente, se está no futuro. Por exemplo, eu boto aqui o verbo cantávamos. Aí, eu quero saber a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Então, diz para mim,
tempo e modo de cantávamos. Aí o aluno meio que trava na hora. Tem duas formas. Tem o macete das desinências e tem o entendimento do processo. É só você empregar num pequeno texto. Afinal de contas, uma palavra isolada dificulta a compreensão de qualquer pessoa, porque na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então, quando eu digo Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isso é passado, presente ou futuro. Isto é um passado. Beleza? Agora, não vou nem analisar o resto. Vamos pensar na questão do modo. Quando eu digo Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isto é uma ordem, isto é um fato ou é uma possibilidade? Isto é um fato. Então é um modo indicativo, que eu já sei que está no passado. Agora, eu quero saber que tipo de passado eu tenho. Ao dizer Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, tudo bem, é passado. Mas fizemos isso apenas uma vez? Não, nós fizemos várias vezes, era um hábito. Então, é um pretérito imperfeito do indicativo, porque é um tempo verbal no passado que indica um processo contínuo. Agora, bastava eu me ligar no vá. Afinal de contas, como a gente já viu, cantávamos vem do verbo no infinitivo cantar. E se é um verbo de primeira pessoa, de primeira conjugação, quer dizer, e tem a desinência modo temporal vá, demonstra o pretérito imperfeito do indicativo. Agora, e a desinência número pessoal? Muito fácil. O mos vai me mostrar que quem está cantando aqui agora, no caso, cantávamos. Quem canta? Nós. Então, nós é primeira pessoa do plural. Tanto é que, quando a gente estuda tipos de sujeito, a gente diz que isso daqui é um sujeito desinencial. Afinal de contas, a gente depreende o sujeito pela desinência número pessoal. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, o que eu preparei para você aí? Ó? Um quadrinho de tempos e modos verbais para você poder estudar em casa. Olha aqui, ó. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E ainda tem lá, ó, o infinito, né, o infinitivo, né, que pode ser chamado de infinito também, porque ele tem uma concepção infinitiva. É cantar que? Sempre. É falar que? Sempre. É correr que? Sempre. Então, aqui, ó, no indicativo, eu tenho o pretérito imperfeito, o pretérito mais perfeito, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Por que a gente não tem aqui o pretérito perfeito? Porque ele não vai ter a desinência para mostrar. Então, é assim que funciona. Então, aqui você vai perceber primeira conjugação, segunda e terceira, você vai perceber todas as conjugações, você vai perceber as principais desinências, os exemplos, tudo direitinho. Só para mostrar aqui, ó. Indicativo, pretérito imperfeito, primeira conjugação, vá ou vé. Então, aqui, ó, cantavas e cantáveis. Vamos pegar um outro aqui, ó. Subjuntivo, presente, primeira conjugação, é o é. Cantemos, canteis e por aí vai. Então isso daqui é só para que você possa estudar em casa com calma e tranquilidade e não precise recorrer a outros materiais, tá? Continuando aqui, mais um quadrinho que eu preparei para vocês, que é o quadrinho das desinências número pessoais. Então você tem aqui o singular, o plural, que é o número, e você tem a pessoa, primeira, segunda, terceira, do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E aí vem mostrando aqui como vai funcionar no presente do indicativo, como vai funcionar no pretérito perfeito do indicativo, como vai funcionar no futuro do presente do indicativo, como vai funcionar no futuro do subjuntivo, como vai funcionar no infinitivo, né, pessoal, e até mesmo em outros tempos que vão aparecer. Então, meu companheiro, isso daqui é só para servir de base para você. Agora, como a ideia não é trabalhar em cima dos macetes, e sim em cima do entendimento, vamos continuar a nossa aula em cima do estudo dirigido. Então, acompanha aqui comigo, ó. Semântica dos tempos e modos verbais. Os modos verbais. Você viu acima que os verbos sofrem flexão de modo. São 3 os modos em que um verbo pode aparecer: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos ver na tabela agora os valores, mas os valores como um todo. Então, quando eu tenho um modo indicativo, ele semanticamente vai indicar um fato certo, um fato real, uma certeza. Exemplo, eu vou à reunião. É certo isso. Eu tenho certeza que vou. Agora, modo subjuntivo é um fato incerto, irreal, duvidoso, hipotético. Exemplos, queria que você fosse à reunião. Não sei se a pessoa vai. Se você for, ficarei feliz. Eu não sei se ela vai. É uma possibilidade.
Agora, imperativo, ordem, pedido, conselho, súplica. Então, ó, vá à reunião. Dependendo da forma como foi colocado, dependendo da entonação, pode ser que isso seja uma ordem, pode ser que seja um pedido, pode ser que seja um conselho, pode ser que seja uma súplica. Vai depender da entonação, mas de qualquer forma, o teor imperativo está ali, ou não está. E a gente percebe com facilidade. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Aí agora que a gente já viu tudo isso, não tem por que enrolar. Já dá para cair para dentro das questões. Então, a aula de hoje não era para poder trabalhar conjugação verbal, não sei o quê. Até mesmo porque o SESP não se preocupa com isso. O SESP se preocupa com os tempos e os modos verbais. Se eu já sei o conceito, beleza. Já no iniciozinho eu já trabalhei, já mostrei aqui o que o SESP principalmente vai trabalhar. Depois a gente fez um estudo dirigido, deixei ali o macetezinho, que eu particularmente não gosto muito, para você gravar em casa. E aqui os conceitos semânticos, que são exatamente os aspectos mais importantes. É em cima dos contextos semânticos, desses valores semânticos, que o SESP vai tentar te derrubar ou levantar a bola para você poder acertar a questão. Porque se você está estudando mesmo, é óbvio que você vai acertar. Então vem aqui comigo. Vamos ver como é que funciona na prática, meu companheiro. Olha a primeira questão. Tá assim, articulação. Qual seria o conceito de trabalho mais apropriado para o movimento de mulheres? O que deveria estar presente nesse conceito? Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas de indicam que, na visão do entrevistador, as respostas a essas perguntas independem do entrevistado e são atemporais, ou seja, é para toda a vida, não tem tempo, ela é atemporal. Então vamos lá. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar da palavra atemporal. Foi um companheiro que morava lá na rua perguntando, pô, se é atemporal é porque não está chovendo? Eu falei, cara, acho que não, né? Aí na época eu fui pesquisar por que ele tinha me perguntado isso, porque ele tinha visto um documentário do Legião Urbana dizendo que o trabalho do Legião Urbana era atemporal. Ou seja, camarada cantou lá nos anos 80, que país é esse? A gente está aqui agora, né, já em 2016 e a mesma coisa, né? Então vamos lá, ó. Vem aqui comigo, galera. O cara botou aqui, seria e deveria. Obviamente, a gente está trabalhando ali verbos que estão no futuro do pretérito. E o verbo que está no futuro do pretérito, apesar de ser futuro, ele denota uma incerteza também. Ele denota uma hipótese, uma possibilidade. Qual seria o conceito de trabalho mais apropriado? A gente não sabe. O que deveria estar presente nesse conceito? A gente não sabe, é uma pergunta. Aí o cara diz que na visão do entrevistador, ou seja, quem está perguntando, as respostas a essas perguntas independem do entrevistador e são atemporais. Porra, a questão está muito errada. Porque se o verbo mostra uma hipótese, um processo duvidoso, uma incerteza, uma possibilidade, é óbvio que a resposta depende de quem? Do entrevistado, caramba. A gente só vai ter a certeza da resposta a partir do momento que o entrevistado... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também
esse vídeo, tá, lá na plataforma, através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Entrevistado falar. Então, não tem como eu dizer que independe. É claro que depende completamente dele. Então, a questão aqui, a número 1, está errada. Então, vamos para a número 2. Então, marca aí, ó, errada. Vamos para a número 2 agora, ó. Tá aí. Pesquisas constatam doses crescentes de pessimismo diante do que o futuro esteja reservando aos que habitam neste mundo, com a globalização exacerbando a competitividade e colocando os estados de bem-estar social nos corredores de espera de cumprimento da pena de morte. Preserva-se a correção gramatical e a coerência textual ao se substituir esteja, que está aqui, por está. Então, vamos lá. Mas perde-se a ideia de hipótese, de possibilidade que o modo subjuntivo confere ao verbo. Então, vamos lá. Pesquisas constatam doses crescentes de pessimismo diante do que o futuro está reservando aos que habitam este mundo. É óbvio que dá para a gente trocar o esteja pelo está. A única diferença é que a gente vai trocar um modo subjuntivo por um modo indicativo. Mas quando a gente trabalha o modo indicativo, a gente denota o quê? Certeza. Quando eu trabalho o modo subjuntivo, a gente trabalha o quê? Uma incerteza, uma possibilidade, uma dúvida. Então, se eu troco um pelo outro, é óbvio que vai se perder a ideia de hipótese. Então, a questão está o quê? Certa. Então, questão 2 aí, ó, pode botar certa. Vamos para a questão 3 agora, ó. Acompanha comigo, ó. Beber uma aguinha. Um dos aspectos mais notáveis da aventura do homem ao longo da história tem sido seu constante anseio de buscar novas perspectivas, abrir horizontes desconhecidos, investigar possibilidades ainda inexploradas, enfim, ampliar o conhecimento. Seriam preservadas a correção gramatical do texto, bem como a coerência de sua argumentação, se em lugar de tem sido, fosse usada a forma verbal é. Beleza. Vamos ver o que a questão continua falando. No entanto, e aí tem uma expressão adversativa, a opção empregada no texto, o tem sido, ressalta o caráter contínuo e constante dos aspectos mencionados. Claro, quando o cara diz aqui, ó, um dos aspectos mais notáveis da aventura do homem ao longo da história tem sido seu constante anseio de buscar novas perspectivas. Então, tem acontecido isso constantemente. Até mesmo porque depois ainda continua mostrando o aspecto constante do processo. E aí a gente poderia colocar, um dos aspectos mais notáveis da aventura do homem ao longo da história é seu constante anseio de buscar novas perspectivas. A estrutura aqui, ó, né, a locução aqui, o tempo composto, na verdade, tem sido, ele denota esse valor constante. Então, é óbvio que dá para trocar um pelo outro, mas
Este tem sido, ressalta o caráter contínuo, que o verbo ser aqui, sem o processo do tempo composto, possibilitaria. Porque na hora que eu falo eu uso o verbo no indicativo. Então, é como se eu utilizasse uma certeza que é presente e pronto e acabou. Agora, na hora que eu digo tem sido, eu dou a noção de continuidade. Então, meu companheiro, a questão, mais uma vez, ela está o quê? Certa. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Questão 4. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale lembrar apenas, como comparação, que a chegada dos bancos estrangeiros nos anos 90 não surtiu o efeito esperado quanto à concorrência bancária. O emprego do subjuntivo em possa justifica-se por se tratar de uma afirmação hipotética. Show, até aí tudo bem, vamos lá. Ó. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar. A gente não sabe se vai gerar. Então, é uma hipótese, é uma possibilidade. Então, realmente, a questão 4, ela está certa. Pode anotar aí. Vamos para a questão 5. Há algo que une técnicos e humanistas. Ambos se creem marcados por um fator distintivo, inerente a seus cérebros, o dom da inteligência que os apartaria do trabalhador manual ou mecânico. Gramsci, eu não sei se a pronúncia está correta, acho que está, percebe nessa crença um ranço ideológico da divisão do trabalho. A forma verbal apartaria está flexionada no futuro do pretérito porque denota uma ação que compõe uma hipótese, uma suposição. Sim, o futuro do pretérito, ele realmente trabalha com essa possibilidade de hipótese. Na hora que ele diz aqui, ó, o dom da inteligência que os apartaria do trabalhador. Possivelmente apartaria. Eu não estou dizendo que é uma certeza. Eu não disse, ó, apartará. Não foi um fato, né, ali com certeza, com um processo absoluto. E aí você começa a reparar que você não precisa realmente ficar gravando as desinências. O entendimento da concepção, opa, eu sei que este verbo está no passado, no presente ou no futuro. Eu sei que este verbo está no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Entender isso já faz você acertar as questões aqui do CESP. Então, aqui, com certeza, denota a concepção da possibilidade. Então, a questão 5, ela está, mais uma vez, certa. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Questão 6 aí, ó. A governabilidade só existe verdadeiramente com uma oposição atuante que sinalize os problemas existentes e discuta os seus encaminhamentos. O emprego do subjuntivo em sinalize e discuta justifica-se por compor um período de natureza explicativa. Na verdade, a justificação para sempre utilizar um processo subjuntivo é sempre a concepção da possibilidade, da dúvida, da hipótese, do processo incerto. Então, é óbvio que não é por valor de explicação. Então, a questão 6 aí, ó, errada. Beleza? Vamos para a questão 7. Questão 7 está assim, ó. Por isso, ela continua sempre atual. Continua a nos falar hoje, sem que nenhum de nós também se julgue seu destinatário privilegiado ou seu decodificador absoluto. O uso do modo subjuntivo em julgue é exigido pela estrutura sintática em que ocorre. Se fosse retirada a conjugação que da oração subordinada, o modo empregado deveria ser o infinitivo julgar. Então, vamos lá. Realmente, na hora que ele coloca o que aqui, ó, que se julgue,
né, ele trabalha a concepção da estrutura no subjuntivo. Se eu tirar o que, vamos observar se eu posso ou não posso colocar o verbo no infinitivo, julgar. Por isso ela continua sempre atual, continua a nos falar hoje, sem nenhum de nós também julgar seu destinatário. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa estrutura aqui para poder facilitar a compreensão de quem está em casa. Por isso, ela continua sempre atual, continua a nos falar hoje sem que se julgue seu destinatário privilegiado. Agora vamos tirar o que e vamos botar o verbo no infinitivo. Por isso, ela continua sempre atual, continua a nos falar hoje sem julgar seu destinatário privilegiado. Então é óbvio que dá para trocar. Então se eu tiro aquele que dá a concepção da estrutura no subjuntivo, eu vou ter de empregar o verbo no infinitivo, para dar a noção não de possibilidade, mas agora para dar uma noção de infinito, ou seja, de processo ad infinito, para sempre, beleza? Então aqui, ó, a questão 7, ela está certa, pode marcar aí. Vamos para a questão 8. Questão 8, o cara diz assim, ó, foi por participar de um ato público em 1980 que Chico Mendes passou a ser fichado e perseguido pelos militares. O verbo participar está empregado no período como termo substantivo. Caramba! Né? Ó, aqui está tudo errado. Porque se ele falasse o termo participar está empregado no período como termo substantivo, até poderia ser, caso ali houvesse uma situação para isto. Por exemplo, quando a gente coloca um artigo antes do verbo no infinitivo, a tendência é substantivá-lo. Quando eu digo o jantar está na mesa, a palavra jantar aí, ela não é um verbo. Ué, Sidney, mas verbo não é aquilo que eu posso conjugar? Eu não posso dizer eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam? É, mas o artigo ele acaba substantivando qualquer classe. Eu digo o cantar dos pássaros alegra nossas manhãs. Cantar aí não é verbo. Ah, mas não dá para eu dizer eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam? Dá, mas o artigo acabou substantivando. Tem algum artigo aqui para substantivar o termo? Nenhum. Então como é que eu vou dizer que o verbo ali está funcionando como substantivo? Ele não está, ele está funcionando como verbo. Então, pronto. E acabou. Então, a questão 8, ela está errada. Agora, vamos para a questão 9. A questão 9 está assim, ó. O Brasil não dispunha de uma lei que regulamentasse claramente os direitos e deveres das empresas. Em o Brasil não dispunha, o verbo dispor está no presente. Aí pensa comigo, ó. O verbo dispor, ele é derivado do verbo por. E aqui tem dispunha, NHA. Lembra que o verbo por, no pretérito imperfeito do indicativo, tinha a desinência NHA? Eu dizia punha. Então, se é dispor, eu, no caso aqui o Brasil, né? Ele dispunha. Então, aqui não está no presente, está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a questão 9, ela está errada. Agora, vamos para a questão 10. Deixa eu beber uma aguinha aqui antes de fazer a questão 10. Vamos lá, ó. A linha que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora. Caramba, estranha essa frase. Deverá ir a leilão até o fim do ano. A substituição da locução verbal deverá ir pela forma verbal irá mantém a correção gramatical do texto e as ideias nele originalmente expressas. Vamos lá.
É óbvio que deverá está no futuro, né? Então deverá ir, trocar por irá, mas vamos lá, ó. A linha que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora deverá ir a leilão. Então, na hora que ele diz deverá ir, esta estrutura verbal aqui, ó, ela dá uma noção de possibilidade, de hipótese. Deverá ir. Não é certo. Agora, na hora que eu troco a linha que ligará o Rio de Janeiro a São Paulo a 360 km por hora, irá a leilão. Então, olha só, estou dando uma certeza. Então, se eu estou trocando algo que é uma possibilidade por uma certeza, não tem como eu manter as ideias expressas originalmente. Eu até preservaria a correção gramatical, tranquilo, né? Estou trocando uma estrutura verbal por outra e não acarretaria nenhuma alteração ali, nem de concordância, nem de nada. Mas eu troquei a ideia que estava ali. Então, não tem como a questão 10 estar certa. Ela está errada. Beleza? Então, diante disso, o que você percebeu aí nas questões de tempos e modos verbais? Espero que você tenha percebido que o entendimento do conceito, do modo, do que é um indicativo, do que é um subjuntivo, do que é um imperativo, e a concepção do tempo, o que é um passado, o que é um presente, o que é um futuro, já te possibilita acertar qualquer tipo de questão do CESP. Outra coisa, por mais que você olhe e na hora você pense assim, mas caiu um tempo composto, e aí, o que eu faço? Caiu uma locução verbal, o que eu faço? Analisa a frase. Veja o sentido, veja o valor semântico que está expresso ali e sempre pense na concepção de certeza, de possibilidade ou de ordem. Sempre pense nisso. Se você dominar esse processo, você vai sempre conseguir acertar as questões ou chegar o mais próximo possível, beleza? Então vamos lá. Diante disso, meu companheiro, quero deixar uma mensagem aí bacana para vocês, ó, uma mensagem do Senna. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Isso não só no mundo do concurso público, mas em qualquer plano, principalmente na sua vida. Afinal de contas, nenhuma cruz é mais pesada do que você possa carregar. Pode ter certeza, aquilo dali é para você porque você tem força para suportar. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que comigo isso? Minha vida está tão ruim. Pode ter certeza, alguém está pior do que você. Assim como alguém, obviamente, está melhor do que você. O fato é que a gente tem que acordar todo dia de forma bem positiva. Se eu deixar a negatividade entrar, aí eu perdi para o inimigo. Então, meu companheiro, não vamos dar mole não, vamos manter sempre a mente de forma positiva, porque assim você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos, na vida pessoal e na vida profissional. Então é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Avalie a aula aí sempre, porque é importante para a gente ter o retorno, ter o feedback. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho. Espero que vocês também peguem com todo carinho. É isso. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né?
que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês, que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!